Rapaziada, hoje foi somente mais um show de horrores da nossa arbitragem do futebol brasileiro. Eu queria começar o vídeo hoje falando sobre futebol, falando que as duas equipes fizeram uma grande partida, que foi um jogão, que o jogo terminou, sei lá, 2-2, 3-3, que qualquer equipe tivesse ganhado o jogo. Eu preferia estar falando de futebol com vocês. Mas, infelizmente, temos um protagonista na partida de hoje que não é nenhum dos jogadores. Pelo contrário, é o árbitro do jogo. Hoje o Vasco foi impedido de ganhar do Fluminense. E eu já quero aqui no início do vídeo deixar bem claro pra vocês que esse vídeo aqui, a minha intenção não é desrespeitar o Fluminense ou qualquer coisa do tipo. Mas sim, hoje, pelo árbitro, pela equipe do VAR, o Vasco foi impedido de ganhar do Fluminense. Você que é torcedor do Fluminense que tá vendo aqui o vídeo, tem que saber, irmão, hoje o Fluminense fez um jogo pior do que o Vasco. Poderia ter ganhado? Poderia. Mas assim, a equipe que teve melhores chances de gol, a equipe que teve um gol que claramente foi legal, que foi anulado, do David. Aquilo ali foi um absurdo. Foi um absurdo. Foi o Vasco. O Vasco hoje foi o time prejudicado. Aquele gol do Verratti que é anulado no final, cara, aquilo ali é uma sacanagem. Tu vai ver aquele lance 1 milhão de vezes e você não vai achar a falta do Verratti no zagueiro do Fluminense. O juiz apita. Dá a falta antes de sair o gol. Para depois, pô, pelo menos deixa rolar, se foi falta eu vou ver no VAR, vou tirar minhas dúvidas. Assim, um absurdo, beirou hoje o absurdo. Eu, se fosse dirigente do Vasco, irmão, para as próximas temporadas, eu pensaria sinceramente em retirar o Vasco do campeonato carioca. Porque eu que sou vascaíno, eu cresci vendo o Vasco sendo roubado e prejudicado nesse campeonato de forma covarde. E hoje foi mais uma covardia como no jogo contra o Bangu. Tem VAR, sem VAR, o Vasco sempre é prejudicado de forma covarde. A gente que é torcedor, a gente tem família, a gente tem pessoas pra cuidar. Cara, a gente às vezes, porra, tá estressado, mas fica o dia todo naquela ansiedade, pô, de noite eu ver aquele jogo, aquele clássico maneiro. E chega na hora do jogo, acontece essa pouca vergonha, essa safadeza por parte desses árbitros. E aí, porra, o Payet hoje estava claramente enfurecido em campo, porque, pô, um cara que vem lá do futebol europeu, lá no futebol europeu tem arbitragem ruim? Tem arbitragem ruim, mas do nível que foi hoje, não existe no mundo, cara. Tu pensa que a arbitragem do Brasileirão é ruim? Porque tu não vê do Campeonato Carioca. Que horror, que horror. Que ridículo, irmão. Aquele impedimento que marcaram no gol do David foi uma coisa pavorosa. Claramente o lance tá legal. Vou passar a imagem pra vocês. Cara, não existe impedimento nesse lance. Não existe você marcar impedimento nesse lance. Você marcar impedimento nesse lance, cara, tem que ser, sei lá o quê. Tem que ser louco, maluco. E aí fica meu recado aqui também pra você que é torcedor do Fluminense, antes de você comentar que tava impedido, ou que tava errado, ou que todos os lances foram bem anulados, irmão, pensa porque agora tá acontecendo com o Vasco. Mas sei lá, em uma final de Campeonato Carioca, pode acontecer com o teu time, aí tu vai ficar puto. E esse é o mal da gente aqui, de nós que somos brasileiros. Quando é com o time dos outros, a gente tá sorrindo, a gente tá brincando, oba, oba. E quando é com o nosso, ó, aí que a gente sente a dor. Mas quando é com os outros a gente não liga, a gente não cobra pra ser justo. Eu só quero isso, uma arbitragem justa. Se é pra perder, perde na bola. Se é pra empatar, empata na bola, mas eu só quero justiça. Só quero assistir, sentar no sofá ou ir ao estádio e ver um jogo com justiça. A gente sabe, Vasco e Fluminense é um clássico que nos últimos anos se tornou uma rivalidade que, porra, muito maior do que era anos atrás. As duas torcidas muito inflamadas e acaba até causando briga na arquibancada, causa briga na rua, causa briga no pós-jogo, causa briga dentro de casa e assim por diante. Por conta de um árbitro desses, que eu vou medir aqui minhas palavras para me referir a esse senhor. Eu não vou xingar ele de nada, mas, porra, vocês sabem o que foi feito hoje. Não é possível que ele vai deitar na cama com consciência limpa e pensar que tá exercendo um puta de um trabalho. Foi um absurdo, foi um horror. Hoje a arbitragem impediu que o Vasco ganhasse o jogo. O Vasco foi impedido de ganhar o jogo hoje. Não é que o Vasco fez uma atuação pica das galáxias, não. Mas o Vasco, porra, em lances capitais foi prejudicado. Em lances capitais da partida. Foi um absurdo o que aconteceu hoje. E eu espero que o Vasco se posicione para esse árbitro nunca mais apitar um jogo, não só do Vasco, mas de Campeonato Carioca do mundo. Para que ele seja retirado de qualquer quadro de arbitragem. Nem Série D tu merece apitar. Nem isso. Covardia, covardia. Vocês têm família, mas a gente também tem família. O torcedor tem família, o jogador tem família, todo mundo tem. Então se coloca no teu papel de sujeito homem. Falando agora sobre futebol, rapaziada. Análise sobre futebol, sobre o que aconteceu, porque eu tô aqui com os nervos à flor da pele, irmão.
Falando sobre futebol, sobre o que aconteceu dentro de campo. Tô até suando aqui, de puto. E olha que eu tô com o ar-condicionado ligado. Tô até suando aqui de tão puto da vida. Falando sobre futebol, o Vasco iniciou bem o jogo. Os primeiros 15, 20 minutos do Vasco foram bons. O Vasco sabe que o Fluminense tem como seu forte o toque de bola. O Fluminense hoje veio com um time muito lento enfrentar o Vasco. Então o Vasco o que fazia? Ficava trocando passes até tentar achar o espaço. E o Fluminense não tinha força para marcar pressão, porque o Fluminense tinha Renato Augusto, tinha Ganso, tinha o Cano, que são jogadores que já têm uma idade mais avançada e que por característica já não são jogadores rápidos para encaixar marcação-pressão. Então o Vasco tinha essa facilidade para trocar passes, porque o Fluminense não conseguia pressionar a saída de bola do Vasco nos primeiros 15, 20 minutos. Paê conseguia armar jogada pela esquerda com o Lucas Piton, o Galdames caía pela esquerda, o Galdames que mais uma vez fez um bom jogo hoje, ajudou muito na marcação, ajudou muito na criação de jogadas e mais uma vez mostrou que tem um passe qualificado e que vai ajudar o Vasco na temporada de 2024, o Galdames. O Paê fez um jogo, poderia ter sido melhor, poderia ter jogado mais, mas o Paê hoje foi um cara que foi sacrificado por conta desse esquema do Vasco, jogando muito pelo lado esquerdo, fechando linha. Não teve a liberdade que ele teria que ter para ser o senhor, o dono da partida. O David fez um jogo muito esforçado, um jogo trombando, um jogo brigador, mas a gente sabe que o David ainda falta coisas. Mas hoje era para ser o cara que teria decidido o clássico, com o gol dele que foi legal, sabe? Entre outras coisas, rapaziada. Depois dos primeiros 20 minutos, o Fluminense fica mais com a bola, mas não consegue ser perigoso. O Vasco tinha já colocado a bola na trave com o Léo, o Vasco coloca a bola na trave com o Léo, o Fluminense tenta ser perigoso, até consegue ali com um bate-rebate na área, um chute do John Arias, mas assim, um primeiro tempo equilibrado, o Vasco um pouquinho superior, não foi lá grande coisa também não, o Vasco um pouquinho superior ao Fluminense na primeira etapa. Já na segunda etapa, o Fluminense faz uma substituição muito ousada, o Fernando Diniz coloca o seu time totalmente pra frente, tira o Felipe Melo, recua o André pra zaga e adianta muito as linhas do Fluminense para tentar pressionar o time do Vasco, confiando que o Vasco ficaria apavorado, que não conseguiria jogar de contra-ataque, não conseguiria encontrar as bolas e confiando muito na pressão do Fluminense quando ele faz isso, coloca o Lima. Até dá certo em alguns momentos ele colocar o Lima no meio de campo, porque é um jogador mais móvel, um jogador mais rápido, ele começa a ter superioridade numérica no meio de campo. Até vocês perceberem depois no recorte do jogo, o que faz o Ramon Dias? Ele percebeu que o Fluminense estava com superioridade no meio de campo, conseguindo entrar pelo meio da zaga do Vasco. Ele coloca o Matheus Carvalho para fechar com 3 volantes e coloca o Paê um pouco mais à frente, porque o Paê não consegue fechar como um volante. Ele é um jogador que vai até tentar marcar, fechar espaço, só que ele não tem um combate. E aí ele volta a encaixar e volta o Vasco a ser superior na partida, quando ele coloca o Matheus Carvalho, porque encaixa novamente a marcação do Vasco, que veio desencaixada porque ele tinha colocado o Lima no jogo. Mas antes disso, o Vasco já teve um gol anulado com o David e outras chances do Vasco matar o jogo em contra-ataque. Foi um jogo muito aguerrido do Vasco, um jogo que, assim, pra falar de futebol, assim, João Vitor hoje jogou muita bola na zaga do Vasco, um absurdo na zaga hoje que ele jogou, desarmando todos os lances, indo pro campo de ataque com muita velocidade, cabeça erguida. Que senhor jogador é o João Vitor na zaga do Vasco. O Léo fez uma boa partida, o Piton fez uma ótima partida com coragem, cara. Hoje me deu, assim, orgulho de ver alguns jogadores do Vasco com coragem pra jogar sem medo, e é isso que eu cobro no time do Vasco. Joga futebol. O Fluminense teve também suas oportunidades de gol, é claro, é um bom time. O time do Fluminense é um time que é muito bem treinado pelo Fernando Diniz, então vai ter suas oportunidades de gol também. Afinal de contas, o jogo termina 0 a 0 e com o árbitro sendo protagonista da partida. Vamos então ver agora aqui os melhores momentos de Fluminense versus Vasco, Vasco versus Fluminense. Um clássico que já começa assim fora de campo, né, rapaziada? Com bastante provocação dos dois lados. O Fluminense faz provocações ao time do Vasco, o Vasco faz provocação ao time do Fluminense. Isso é normal, isso é futebol, cara. Isso é futebol, você não tem que reclamar, não tem que chorar, isso é futebol. Zoar, brincar, sem violência, cara, é futebol. Tu pode fazer, isso é normal. Teve esse chute aí do Cano, mas o Fluminense estava com muita dificuldade de pressionar o time do Vasco, estava com muita dificuldade de encaixar a marcação do time do Vasco. O Fluminense meio que ficou perdido, porque o Vasco tinha 2 alas que ultrapassavam e ele não sabia encaixar a marcação. E o Vasco superior nessa partida. O Paê é especialista nisso, encontrar o momento certo para achar o passe no Lucas Piton. O Paê é muito bom nisso, temporizar jogada. Aí o Ganso com muita qualidade, mas é um jogador que não tem velocidade. Lance aí de falta pro Vasco. O Vasco está conseguindo tocar bem a bola, gostei disso no Vasco, coragem para tocar, para jogar. Hoje o Vasco vive um momento que, tecnicamente, quando encontra times que também são fortes, o Vasco não fica tanto para trás como ficava anos atrás. Esse sim é o efeito SAF. O Vasco consegue contratar jogadores de mais qualidade, consegue igualar ali aos grandes rivais aqui do futebol brasileiro. O Fluminense tem essa chance aí com
Thiago Santos, boa cobrança de escanteio do Arias. O Vasco tava desatento nesse lance, dormindo, reclamando sei lá de quê, um com o outro. Cara, o jogo já começa a ficar pegado aqui. Sabe por quê? Nesse lance aqui, com todo respeito, rapaziada, eu não vi falta em nenhum momento. O juiz pega e dá cartão no Zé Gabriel. Não, aqui não. Tá, se fosse marcar falta, tinha que marcar falta aqui do Paê em cima do André. Beleza. Depois não tem falta. E ele marca a falta e dá cartão no Zé Gabriel, porque o Zé Gabriel dá um bico na bola. Beleza. Ele adotou esse critério. Quando ele adota esse critério de amarelar os jogadores dessa maneira, tentando controlar a partida, ele vai ter que fazer isso com todos. Ele não faz isso com todos, esse que é o problema. Ele faz só com um. Aí no lance seguinte, o jogador faz uma falta mais dura também, ou algo assim do tipo, ele não dá o cartão amarelo. Já começa aquele senso de injustiça. O jogador já começa a se sentir injustiçado. É aí que começa. Cara, jogar com Renato Augusto e Ganso no meio de campo tem que ser muito bem treinado, porque é difícil, irmão, eu te falo. Aí uma tentativa de cruzamento do Verratti pro Galdames. Galdames é um jogador que pisa bem na área, se apresenta bem naquela função de atacar a área. É um jogador que eu gosto quando ele faz isso. A tentativa de chute do John Arias, a bola vai por cima, né? Acaba isolando, pegou mal na bola. O John Arias é muito bom jogador. Mas hoje o Paulo Henrique, pela questão física que o Paulo Henrique tem, conseguiu meio que dar uma anulada no John Arias em alguns momentos da partida, porque o Paulo Henrique é muito forte fisicamente, é muito veloz, e o Arias usa muito essa força e sua velocidade. E aí deu meio que uma igualada ali. O Arias botava na frente, o Paulo Henrique conseguia buscar. Essa foi a importância hoje do Paulo Henrique ali. Mano, essa bola do Léo, pelo amor de Deus, cara. O Paê botou com açúcar, com afeto. O Léo bate bem na bola, mas ela não entra. E a reação do Paê é absurda, né? Vendo ali o lance, a bola batendo no travessão. Hoje estava proibido o Vasco fazer gol. Até a bola vai no travessão. É impressionante, rapaziada. Tentativa de chute do Arias. Fraquinho. Vocês veem que o Fluminense, que é um time que tem muito volume de jogo, consegue criar muitas chances de gol, hoje não conseguiu. A marcação do Vasco foi muito bem encaixada a maior parte assim, do jogo. A maior parte do tempo do jogo o Vasco encaixou muito bem a marcação. Aí o David, cara, assim, é um lance. Parece que ele espera ficar de costa pra bater pro gol, cara. Pô, quando tá de frente não bate. Aí quando tá de costa ele bate pro gol. Ó, tu vai ver. De frente ele não bate, ele vira de costa e ele quer bater pro gol, porra. Tá difícil de frente, vai bater assim, quase sem olhar, tu não vai fazer o gol, pô. Aí no segundo tempo o bicho começa a pegar. O jogo tava até legalzinho, tá ligado? Tava até legalzinho o jogo. Mas esse gol do David aqui, muito mal anulado, cara. Muito mal anulado. Quando o David faz o gol, o juiz vai lá e prejudica, tá ligado? Assim, é um absurdo. Eu falaria que se fosse pro Fluminense, tá ligado? Eu ia falar a verdade. Que não tava impedido. Porra, não tava impedido, irmão. Não tava. Tu pode tentar achar ângulos, caralho, a 4. Não tava impedido. Não tava. No ruim do ruim, isso aí era a mesma linha, irmão. Olha, mano, olha esse lance. Cadê o impedimento, juizão? Porra, mano, quer passar vergonha? Ainda coloca imagem. Cara, claramente. Isso aqui no ruim do ruim é a mesma linha. No ruim do ruim é a mesma linha. Mas aqui, claramente, irmão, o Guga dá condição pro David. Irmão, tu marcar impedimento nisso é um tapa na cara do torcedor do Vasco. E aí o Vasco tem que ir amanhã lá e reclamar. Cadê o impedimento nesse lance? Me mostra. A imagem tá longe. A imagem tá longe. Longe pra caralho. E é extremamente questionável esse impedimento. Muito questionável. Uma linha praticamente sobrepõe a outra. E o juiz deu impedimento. Então o Vasco já começa sendo prejudicado nesse lance. Esse impedimento aqui é um absurdo. Você que não é torcedor de Vasco nem de Fluminense, cara, se marca um impedimento desse, um gol do teu time num clássico, tu fica ou tu não fica puto? Tu fica muito puto, irmão. Mas beleza, jogo que segue. Foi o primeiro erro ali de vários. Aí o David se atrapalha nele mesmo, o André tem uma recuperação braba. Recuperou muito bem o André, teve a leitura que o David ia dar o toquezinho pra adiantar, pra finalizar. Ele expulsa o Fernando Diniz, parece que ele se sentiu Fernando Diniz dá um chilique em um lance que não foi falta. Não foi falta, ele deu um chilique. Foi expulso. Esse foi o momento do jogo que o Vasco começou a passar um pouquinho de apuros. Porque começou a encaixar a troca de passes do Fluminense. O Fluminense começou a trabalhar na intermediária do Vasco. Começou a criar situações perigosas. Não era chance de gol, mas eram situações perigosas. Olha aí. Esses toques aí do Fluminense perigosos começaram a ser criados. E o que faz o Ramon Dias? Percebe que o Vasco tá
sendo vencido no meio de campo, o Fluminense tá com superioridade numérica, ele coloca o Matheus Carvalho para igualar no meio de campo, e aí o Vasco volta a ter o controle ali, um pouco das ações. Esse lance aqui, o Paulo Henrique busca o passe no David. O Vasco estava muito bem coordenado para sair nesses contra-ataques, onde o Vasco pressionava com o Verratti e com o David para roubar a bola naquela faixa de campo e ter lançamentos. Esse lance está muito impedido do Diogo Barbosa, mas muito impedido do Diogo Barbosa. Era pro Bandeirinha ter marcado na hora, mas ele não marcou. Lancei pro Matheus Carvalho, o John Arias entra mais firme. E aí que vai começar tudo. Não é nem pela falta, é pelo empurra dentro da área. E aí eu vou destacar aqui algumas coisas pra vocês. No empurra. Não era pro árbitro ter ficado parando pra conversar, que ia marcar falta. Não, era simplesmente pra ele, deixa rolar. O que aconteceu algo, vou marcar pênalti, eu vou marcar falta. Que ele parou umas 3, 4 vezes. E aí, ó, o André e o João Vitor ganharam o cartão amarelo os dois. Repara, o André era pra ter sido expulso. Porque o André depois tem uma atitude que inicia tudo, que ele vai pra cima com tudo, se eu não me engano é do Zé Gabriel, com o braço. Dá um empurrão no Zé Gabriel com tudo, ele vem na velocidade, já tinha amarelo, era pra ter sido expulso. O juiz deixa o André passar, não expulsa o André. Expulsa o Medel, que... pelo que eu vi, o Medel não fez nada pra ser expulso, tá ali no meio, tá na confusão como todo mundo aqui, ó. Esse lance aqui. Cara, o André tinha acabado de ganhar amarelo, ele faz isso aqui. Um lance sem bola. A bola tá parada, não tá rolando. Outro amarelo, expulso. Não foi expulso o André. O juiz não teve pulso firme. Ele viu, na cara dele. Na cara dele, ele viu, não deu amarelo pro André. O André, que foi o criador de toda a confusão, não foi expulso, não foi prejudicado em nada. Ele expulsa o Thiago Santos, expulsa o Medel. Eu quero até agora imagens do Medel fazendo algo pra ser expulso, porque não tem. É que nem no Vasco e Santos. Quando o negócio aperta, qualquer tipo de briga, de discussão, cadê você, Medel? Que eu vou te expulsar. Porque já é marcado por isso de briga, de confusão. Então assim, uma covardia que foi feita hoje com o Vasco, irmão. Uma covardia hoje. Hoje foi foda. Então o Vasco já começa sendo prejudicado. Beleza, vai expulsar? Beleza, ok. Mas expulsasse também o André. O Fluminense era pra ficar com 2 a menos. 2 a menos. Já que ele quis expulsar o Thiago Santos e o Medel. Não vi motivo pra expulsão dos dois, mas ele quis expulsar, ok. Pra mim era só o André que era pra ter sido expulso. Aí tem o chute do Galdames. Mais um lance que vai vir outra polêmica de um possível pênalti. Eu nesse lance, não foi agora, mas foi depois, na cobrança de falta do Paê. Eu nesse lance, a princípio, achei que não foi pênalti. Sendo sincero pra você, eu sou vascaíno, mas achei que não foi pênalti. Porque eu achei que o Cano tentou proteger o rosto. Mas depois tem uma coisinha a pontuar. Porque o Cano faz algo assim que pra mim não é certo. Tipo assim, aqui, ó. Beleza. Mas ele também tira o rosto, irmão. Ele não pode tirar o rosto, ele tem que proteger, mas ele tem que manter o rosto aqui. Porque, imagina, a bola tá vindo aqui na altura do teu peito. Tu tira o peito e deixa a sua mão, é pênalti. Se tu tira o rosto e deixa a sua mão, como o Cano aqui quase fez, é questionável de pênalti. Mas esse é o lance que eu menos reclamo, irmão. É o lance que eu menos reclamo, que eu reclamo mais da expulsão e do gol do David, tá ligado? Esse aqui bate na mão dele, mas a mão dele tá junto ao corpo. Tem, assim, um lance que é interpretativo, mas ele tira o rosto. Ah, é reflexo, mas, porra, tu não pode. Ah, e é no meu rosto, mas, irmão, então tu não tira o rosto, tu deixa só o rosto, não deixa a mão também. Mas beleza, esse lance aqui é o que eu menos reclamo. Mas agora os outros lances, eu acho que nem vai aparecer o gol anulado do Verratti, eu vou ter que passar depois aqui pra vocês. Que é mais um lance, assim, ridículo, irmão. Mais um lance ridículo, o anulado do Verratti, eu vou estar passando pra vocês, que eu não vi falta. Mas é isso, rapaz, comenta embaixo a opinião de vocês. Pra mim, o Vasco tem que representar mais uma vez e pedir assim, sei lá, irmão, não apita mais meus jogos, sai fora, não aguento mais, tá insuportável. Jogo 0 a 0 poderia ter sido um jogão, foi um jogo fraco, mas era pro Vasco ter saído vencedor desse confronto. Comenta embaixo a opinião de vocês sobre todos os lances. Eu fico nessa, abração do Francesco, nós fui!